Olá galera, show do 8º ano, é muito bom estar com vocês para mais uma semana de estudos. Vou acreditar que vocês irão aproveitar o máximo esses momentos, pois o conteúdo de hoje é novo, já tinha falado isso para vocês. Hoje nós vamos começar a apostila 2 e nosso assunto são as ideias iluministas na América. Antes, porém, de iniciar o conteúdo novo, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 3, eu vou pegar a minha aqui, tá? Para poder ler, página 3, para fazermos as atividades juntos, tá? Já que esse conteúdo aqui é da apostila passada, tá? Então vamos lá. Todo mundo com as apostilas nas mãos? Podemos começar? Então vamos começar. A enciclopédia, obra composta de 35 volumes e organizada por Diderot e D'Alembert, é considerada símbolo do pensamento iluminista do século XVIII, ok? Todo mundo acompanhando, espero, não é, galera? Ela é editada em 1751 e 1780. A enciclopédia chegou a ser proibida pela monarquia francesa, tá? Por usarem os princípios da razão para questionar os fundamentos da sociedade em que viviam os enciclopedistas. Letra A. Vejam qual é a alternativa correta, tá? É uma alternativa só. Vão pensando junto comigo, tá? Eu vou falando e vocês vão pensando. Defendiam o desenvolvimento intelectual dos integrantes da nobreza apenas? Era só para isso que servia? Tá? Ou eram representantes da classe burguesa, a qual desejava instrução exclusivamente para desenvolver o comércio? Será que é essa a razão, galera? Letra C. Defendiam um pensamento revolucionário. Não sei. Letra D. Eram favoráveis apenas à instrução dos súditos que tinha uma profissão? Será? E a letra E. Desejavam a difusão de informações, sem, entretanto, promover o desenvolvimento do espírito crítico, tá? Eu vou dar um segundinho para vocês pensarem qual a alternativa dessa, né? Por que a enciclopédia foi proibida pelos monarcas franceses, tá? Deu. A correta é a letra C. Quem marcou a letra C, parabéns, né? Tá afiadíssimo. E é a correta, tá? O exercício 2, preste atenção. E isso, gente, são conteúdos lá da apostila antiga, a apostila 1, tá? O iluminismo também está relacionado ao surgimento de um pensamento econômico chamado liberalismo, antagonista do mercantilismo. Nós estudamos bastante, né? Falamos bastante do que do que queria dizer liberalismo. Preste atenção, vão pensando. Assinale a alternativa
em que consta uma característica do mercantilismo e uma característica do liberalismo. Também é uma resposta só. Preste atenção, tem que ser uma característica do mercantilismo e uma característica do liberalismo. Letra A, liberdade de comércio e protecionismo, não sei. Metalismo e tributação das exportações, será que nós falamos sobre isso? Não sei. Livre comércio, controle do comércio, essa é a letra C, tá? A letra D, balança comercial favorável, monopólio de comércio, talvez. E a letra E, metalismo, precisamos que era metalismo, né, gente? E liberdade de comércio, tá? Vou dar um tempinho. Tá pronto. Quem assinalou a letra, a alternativa E, parabéns. É isso mesmo, né? A correta é a letra E. Eu acredito que a grande maioria acertou essa questão, ok? Então, agora sim, nós vamos para os nossos conteúdos da apostila 2, ok? Vamos lá, então. O nosso conteúdo, como eu já tinha falado para vocês, são ideias iluministas na América, tá? Antes, porém, depois eu volto nessa imagem, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos estudar hoje, especificamente, né? Hoje na aula, nós vamos estudar o iluminismo chega à América, vamos estudar influência iluminista no Brasil e vamos estudar também conjuração mineira, tá? Então, vamos voltar naquela imagem lá, que é o nosso assunto, né? Que são as ideias iluministas, que você já tem noção, porque nós já estudamos o que era iluminismo, né? Então, vocês estão lembrados que nós estudamos o movimento iluminista, tá? Aí, beleza. Que ocorreu durante o século XVIII na Europa e que defendia a autonomia do indivíduo, a liberdade de pensamento e o fim de governos absolutistas, ok? Acho que deu para relembrar isso, né? Lembram-se também que a enciclopédia, que era uma obra composta por 35 volumes e organizados por Diderot e D'Alembert, é considerada símbolo do pensamento iluminista do século XVIII, ok? Ela foi editada entre 1751 e 1780, tá? A enciclopédia chegou a ser proibida pela monarquia francesa por usarem os princípios da razão. Estão lembrados disso, né? Que o iluminismo usava-se a razão para questionar os fundamentos da sociedade em que viviam. Os enciclopedistas, né? Os enciclopedistas, pois, defendiam um pensamento revolucionário, tá? Para os iluministas, a razão levaria os seres humanos ao progresso e os libertaria de todos os males, promovendo o bem-estar. Era isso que eles pensavam, tá? O pensamento iluminista se colocaria contra as tiranias monárquicas, vistas como governos que
usurpavam direitos que usurpavam, você sabe que é roubavam, né? Não precisava falar, mas eu quis só para relembrá-los, tá? Então, eles usurpavam direitos que naturalmente pertenciam ao povo. Em tais circunstâncias, de acordo com o pensamento dos iluministas, era lícito e inevitável que tais governos acabassem derrubados, tá? Então, isso era normal acontecer. Aí, o iluminismo chega à América, tá? Vou colocar mais uma. Opa, isso que eu já tinha falado, né? Desculpa. O iluminismo chega à América. Na Europa, o século XVIII foi denominado do século das luzes. Também vocês estão lembrando disso, né? Em decorrência das ideias liberais que se espalharam e influenciaram movimentos contra a permanência do antigo regime. Galera, eu tenho certeza que vocês se recordam do que era o antigo regime. Mas mesmo assim eu quero falar para vocês, né, para reforçar, né, para aqueles que não se recordam de repente, né. Então, para vocês relembrarem, o antigo regime foi estabelecido na França e era um regime absolutista. Tenho certeza que agora todo mundo ficou antenado. Em que o poder era concentrado nas mãos do rei, ok? Tenho certeza que vocês lembraram. Não estou errada, não é, galera? Bom, foi durante esse movimento, sabe? Desse movimento, então, que nesse mesmo século, que as ideias do iluminismo atravessaram o Oceano Atlântico e repercutiram entre os colonos da América. Alguns grupos sociais receberam bem essas ideias e utilizaram esse pensamento como base para pedir mudanças na sociedade colonial, tá? A crítica ao absolutismo e aos privilégios da classe, com maior ou menor intensidade, marcou os movimentos de emancipação da América Portuguesa. Ok? Até aí? Sem problemas? Beleza, então. Eu vou passar uma outra imagem agora para falar do nosso próximo assunto, que é a influência iluminista no Brasil, tá? No século XVIII, tornou-se comum a elite colonial enviar seus filhos para estudar na Europa. Por quê? Porque aqui no Brasil não tinha universidades ou escolas, ou escolas superiores de qualquer tipo que fosse. Não tinha. Tinha que ir para fora do país para poder estudar alguma coisa. A primeira instituição de ensino superior só foi criada em 1808. Diferente do que aconteceu na América Espanhola, tá? Lá, as primeiras universidades foram fundadas no século XVI. Pensem, gente, olha a diferença. Já nas colônias inglesas, elas surgiram durante o século XVII. No Brasil colônia, havia escassez de escolas e universidades. A influência iluminista também faria
se sentir fortemente através dos filhos da nobreza que estudavam na Europa. Geralmente esses indivíduos iam para Coimbra, onde cursavam direito, ou iam para Paris, onde cursavam medicina, tá? Influenciados pelos ideais iluministas, muitos desses estudantes voltavam para o Brasil, questionando e criticando as políticas do governo português. Entendido? Então tá, quando eles voltavam, eles vinham com mil ideias na cabeça, né? E percebendo que o que estava acontecendo aqui no Brasil não era correto, tá? Em muitos casos, eles também difundiam publicações consideradas proibidas por conterem críticas ao governo metropolitano, além de ideais liberais. A emancipação política das 13 colônias inglesas da América, que ocorreu em 1776, serviu de incentivo para aqueles que lutavam pelo fim da exploração econômica imposta por Portugal, tá? No Brasil, ocorreram diversas revoltas de caráter colonial. Nos 3 séculos de dominação portuguesa, tá? Olha que foi tempo, né? 3 séculos, hein, gente? Presta atenção. Entretanto, de um modo geral, esses movimentos não buscavam ou propunham o fim dos laços coloniais, tá? Até então, não. Ao contrário, lutavam pela melhoria de alguns aspectos da vida, mas sem manifestar falta de lealdade ou de afetividade para com o soberano português, tá? Esses são alguns dos motivos que tornaram os movimentos tão importantes na história colonial, ok? Bom, agora eu vou passar para a conjuração mineira. Então, vou colocar na tela para vocês verem a imagem da conjuração mineira, tá? Na capitania das Minas Gerais estava a maior concentração populacional da colônia, mais ou menos 300 mil habitantes, na segunda metade do século XVIII, ok? A produção aurífera foi responsável por atrair grande parte desses moradores, mineiros, comerciantes, profissionais liberais. Profissionais liberais vocês sabem, né? São advogados, médicos, por aí fora, tá? Não vou ficar citando tanto exemplo, era só para vocês relembrarem. Também os escravizados e trabalhadores livres eram os que formavam essa população tão numerosa, tá? Em 1789 ocorreu a Conjuração Mineira. E vamos combinar, galera, não foi a primeira revolta da capitania das Minas Gerais, tá? Pois entre 1707 e 1709, a região foi palco da revolta dos Emboabas e em 1720 ocorreu a revolta de Vila Rica. Essa capitania tinha muitas riquezas
que chegou a despertar muitos interesses e várias vezes contraditórios entre seus habitantes e autoridades, ok? Não tô indo rápido, né, pessoal? Tá indo tranquilo. A extração do ouro recebeu grande atenção da coroa portuguesa, que organizou uma vigorosa estrutura de tributação. A extração de diamantes era monopolizada pela coroa, tá? Só quem podia extrair os diamantes era a coroa. E ocorria sob o controle direto dos administradores metropolitanos, tá? A segunda metade do século XVIII foi marcada pelo declínio da produção aurífera, tá? Lógico, eles tiraram o ouro, né? Ouro não brota, né, gente? Você tirou, paciência, não nasce mais, não cresce mais. O ouro e os diamantes extraídos dos rios escasseavam, e as jazidas localizadas a vários metros do solo demandavam maiores investimentos e tecnologia, dificultando a extração, porque não é fácil, né? Tem que ter equipamentos para poder fazer a retirada tanto do ouro, né, quanto dos diamantes. A coroa portuguesa, no entanto, suspeitava que a diminuição dos tributos recolhidos era causada pelo contrabando de ouro e de diamantes. A solução encontrada por Portugal foi intensificar ainda mais a fiscalização sobre a região. Ok? Aí, até agora? Beleza? Ótimo. A Conjuração Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, galera, pois significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. No fim do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos, né? Era muita coisa que Portugal retirava do povo brasileiro. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento do Brasil. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto. Esse quinto aqui, gente, equivale a 20% de todo o ouro encontrado, né? E acabava indo para os cofres portugueses. Olha a alegria do povo. Aqueles que eram pegos com o ouro ilegal que eles dizem sem ter pago o imposto, né? Sempre tinha que estar, qualquer coisa que você achasse, qualquer pepita de ouro que você achasse, você tinha que pagar o imposto. Então essa pessoa que pegava esse ouro sofria duras penas, podendo até ser degradado, ou seja, enviado à força para território africano, bem longe, né? Na busca por aumentar a dependência da colônia em relação aos que vinham da metrópole, tá? Em 1785, um alvará
O alvará é uma resolução assinada pelo soberano, tá? O soberano sabe que é o rei, né? Preciso repetir tantas vezes. Bom, proibiu indústrias ou manufaturas na região das minas, menos das que produziam tecidos grosseiros, que eram utilizados como embalagem de mercadorias ou para a confecção de roupas para os escravizados. Tá? Em 1788, chegou à região o Visconde de Barbacena, novo governador para a colônia, com o objetivo de garantir a cobrança anual de 100 arrobas de ouro. Gente, 100 arrobas de ouro é ouro pra caramba. Equivale a 1.500 quilos. É ouro, né? É ouro. Essa cobrança, conhecida como derrama, muitas vezes ocorria de forma violenta. Quando a região não conseguia cumprir essas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences até completar o valor devido. Então, você tinha que dar exatamente o valor que a coroa quisesse, tá? Senão eles levavam os teus pertences de dentro da sua casa, tá? Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, vocês sabem que são a elite brasileira, né, gente? Intelectuais, fazendeiros, militares, donos de minas, né? Pessoas que tinham uma posição social boa, né? Muito boa, que tinha dinheiro, tá? Influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema. Tá? Então, assim, a ideia era resolver esse problema de Portugal estar exagerando nos impostos e retirando muito do povo brasileiro. A conjuração, portanto, galera, foi iniciada com a pretensão de estabelecer um governo formado pelo povo, e para isso seria necessário conseguir a emancipação política em relação a Portugal, ou seja, conseguir a conquista da independência do Brasil, tá? Resumindo, galera, a Conjuração Mineira ocorreu em 1789 em Minas Gerais. As causas foram o aumento do controle e na fiscalização dos impostos por parte de Portugal, monopólio da coroa na extração de diamantes, né? E a ameaça da derrama, que eu já falei para vocês o que era. Os objetivos da Conjuração Mineira foram a emancipação política de Minas Gerais, estabelecimento de São João del Rei como capital do novo governo, fim do monopólio sobre a exploração de diamantes, né? Quem era que explorava os diamantes? Somente a coroa, tá? Cancelamento de dívidas, criação de uma universidade em Vila Rica, tá? Eram esses os objetivos. Quem fazia parte desse movimento eram os membros dos corpos de ordenança da igreja e da administração colonial. Em geral, pessoas da elite ligadas à atividade mineradora. Então,
a título de curiosidade, tá? Veja bem, galera top, existe uma polêmica em relação a dizermos que esse movimento ocorrido em Minas Gerais foi uma conjuração ou inconfidência. Existem algumas diferenças entre eles, tá? Tanto conjuração, tá? Conjuração é uma coisa, inconfidência é outra. De acordo com o dicionário Aurélio, conjuração é uma conspiração contra uma autoridade constituída, tá? Já a inconfidência significa a falta de fidelidade ou deslealdade ao soberano. Nesse caso, né, que nós estamos falando, o rei de Portugal. Para os integrantes do movimento, a questão não era a falta de lealdade ao rei. Era um movimento para acabar com a exploração de Portugal, né? Portugal estava explorando demais o povo. Bom, nós vamos ficar por aqui, né? Mas antes, porém, para variar, eu vou colocar para vocês as atividades que eu quero que vocês façam da apostila, a página 6, do caderno de atividades, a página 4, tá? Eu tenho, sim, absoluta certeza que vocês não vão ter dificuldade nenhuma em responder essas questões. Elas são simples e vocês são demais, né? Eu não estou nem um pouquinho preocupada que vocês venham a ter dificuldades, tá? Eu confio, como eu disse, na capacidade de vocês. Próxima aula nós vamos continuar esse assunto, porque nós não terminamos, tá? Mas semana que vem estaremos juntos novamente. Estou com saudades ainda de vocês, né? E até semana que vem, tá? Beijos, galera top!